Depois de amanhã, faz 60 anos que uma outra bomba de plutônio atingiu Nagasaki. Por trás de tudo isso, alguns dos nomes mais brilhantes da história da ciência. Físicos geniais que se uniram para construir uma arma terrível de destruição em massa. Por quê? Esta é a história de um menino rico que se transformou num físico brilhante e morreu amargurado. Esta é a história do seu Manabo, da dona Kimio. Esta é a história de uma carta que mudou o mundo, enviada pelo cientista mais importante do século XX. É uma história de jovens idealistas e também de traições. Esta é a história da invenção da bomba atômica. Na Europa dos anos 30, os físicos lideravam uma revolução. Qual era o estado da física daquela época? O que havia de novidade? O estudo do núcleo atômico estava progredindo bastante nessa época. O átomo estava sendo desvendado. Ele é a menor unidade da matéria. É muito pequeno. 1/100º de milionésimo de centímetro. E o núcleo, lá no centro, é ainda muito menor. Quer ver só? Olhando bem do alto aqui para o estádio do Pacaembu, a gente tem uma noção das proporções de um átomo. Imagine que o átomo fosse desse tamanho, do tamanho de um campo oficial de futebol. Sabe qual seria o tamanho do núcleo? Só isso, uma pequena cabeça de alfinete. Esse era o sonho dos físicos nos anos 30 e 40, encontrar uma maneira de liberar essa energia monumental que está armazenada aqui, nesse núcleo atômico tão minúsculo. Laboratórios na Alemanha, já dominada pelo nazismo, abalaram a ciência ao provar que era possível romper o núcleo atômico. Funciona assim: os cientistas produzem partículas chamadas nêutrons e disparam esses nêutrons contra um núcleo, de urânio, por exemplo. O núcleo se quebra, vira outro elemento químico mais leve e o principal, acontece liberação de energia. Se pudesse controlar esta produção de energia que é liberada quando o núcleo quebra, você poderia ter uma fonte imensa de energia. Um físico húngaro fugitivo do nazismo, chamado Leo Szilard, logo percebeu o terrível potencial dessa descoberta. É que quando o núcleo se quebra, ele solta nêutrons. Esses nêutrons quebram mais núcleos, que soltam mais nêutrons, que quebram novos núcleos. Uma reação em cadeia, muito energética. Uma bomba. Em 1939, Szilard escreveu uma carta e pediu que um amigo mais famoso, Albert Einstein, assinasse. Nas entrelinhas, um apelo ao presidente americano, Franklin Roosevelt: fabrique logo uma bomba atômica. Devido ao receio de que os alemães fizessem isto, ou fizessem também uma bomba, porque os alemães também sabiam dos princípios básicos, todos sabiam. Em 1942, no deserto do Novo México, Estados Unidos, começou a construção da Central Atômica Americana, o Laboratório de Los Alamos, um investimento inédito. No pico do projeto tinha 120 mil pessoas trabalhando, dinheiro da época, 2 bilhões de dólares. Atualmente seria 10 vezes mais. No comando de Los Alamos, um físico genial, de 38 anos, boêmio, leitor de Karl Marx, um fã de poesia, que pela primeira vez ocupava um cargo de alta importância: Robert Oppenheimer. Os pesquisadores tinham dezenas de tarefas. Primeiro, purificar o urânio-235, raríssimo na natureza. É só esse tipo de urânio, o 235, que serve para fazer bomba. Depois, tinham de criar a bomba em si, escolher materiais, formatos, controlar a reação em cadeia, inventar mecanismos de explosão. Uma construção que demandou uma quantidade enorme de esforço de muita gente. Mas eram tantos gênios como Enrico Fermi e Hans Bethe, e tanto dinheiro, que em menos de 3 anos a primeira bomba atômica estava pronta. Era feita com plutônio, uma espécie de parente químico do urânio. A bomba se chamava Trinity, Trindade. Explodiu num campo de testes, perto de Los Alamos, no dia 16 de julho de 45. Num depoimento emocionado que gravaria anos depois, Oppenheimer disse que ao ver o clarão da bomba,
lembrou-se de um trecho do Bhagavad Gita, livro sagrado do hinduísmo. Agora eu sou morte. Sou o exterminador de mundos. Os cientistas que viviam no laboratório tinham agora um dilema no mundo de verdade. Explodir ou não a bomba contra um alvo real, contra uma cidade, por exemplo. O físico Leo Szilard, que começou essa história toda, quando mandou uma carta para o presidente Roosevelt, dizia: melhor parar por aqui. A Alemanha já tinha se rendido e não possuía a bomba atômica. Mas a guerra ainda não tinha acabado. O Japão continuava lutando. E aí cai um mito, o de que Oppenheimer e seus seguidores eram cientistas inocentes, cheios de ideais, que construíram a bomba sem nunca imaginar que um dia ela seria realmente usada. O Oppenheimer e o Fermi, por exemplo, dois personagens importantes, vão assinar um documento em junho de 45, dizendo que eles não veem outra alternativa a não ser fazer uso militar mesmo da bomba. O presidente Harry Truman, que assumiu depois da morte de Roosevelt, decidiu jogar não só uma, mas duas bombas sobre o Japão. A de Hiroshima, feita com urânio, foi lançada em 6 de agosto de 45. Eu nasci no Hiroshima. Dona Kimil estava lá. Tinha 17 anos. Tudo queimando. Casa também, montanha também. Todo mundo aí queimado e toma que água toma e morre. A de Nagasaki, de plutônio, explodiu 3 dias depois. Seu Manabu Ashihara, na época com 16 anos, viu tudo. その時にね、うちの方はうちの方でそのボンバー別に落ちたんやからバスタに、その時俺はおったんだよ。でボンバーが長崎を落ちた時にはただ雲だけ見たんだよね。 No total, cerca de 100 mil mortes instantâneas. Era o fim da guerra. Oppenheimer virou um herói popular, conselheiro do governo americano, até que aos poucos foi se transformando num opositor feroz da construção de mais armas atômicas. Só que nos anos 50, auge da paranoia anticomunista, Oppenheimer foi delatado por ex-companheiros. Seu crime? Ter um passado de esquerda. Julgado, acabou proibido de ter acesso a segredos de Estado. Foi humilhante. O pai da bomba atômica nunca mais se recuperou psicologicamente. Seu Manabu e Dona Kimil também nunca mais foram os mesmos. Assim como vários cientistas que enfrentaram profundos problemas de consciência. O mundo nunca mais foi o mesmo. Como disse o próprio Oppenheimer, a bomba atômica fez a física conhecer o pecado. Mudou totalmente a capacidade de destruição do ser humano. A característica mais profunda do ser humano, que é, no fundo, a possibilidade da destruição em massa, a morte em grande escala, que faz com que a gente pense seriamente no que é a espécie humana, e faz a gente refletir seriamente sobre ética, sobre humanismo.